Olá, eu sou Stephanie Alves e o CNN Esportes, especial sobre o futebol feminino, está começando. Você já fez sua inscrição no nosso canal CNN Esportes aqui no YouTube? Pois aproveita que essa é a hora para você ficar por dentro de tudo. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Cris Gambaré. Ela é diretora de futebol feminino do Corinthians, clube que mais investe na modalidade no país, dono de marcas históricas no Brasil e na América do Sul. Cris, muito bem-vinda. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite para que falamos um pouco mais, né, ou muito mais do futebol feminino. Merece sim. Cris, vou começar perguntando, o público, claro, quer saber quem é Cris Gambaré e de onde vem essa ligação com o futebol feminino que te levou a ser um dos nomes mais conhecidos, mais respeitados dessa modalidade aqui no Brasil. Cris Gambaré, antes de tudo, é uma amante do esporte, né? Está na área do futebol já há alguns anos. Praticante de futebol, mesmo sendo amador, mãe, empresária e dedicada nesse momento ao futebol de mulheres, que é o futebol feminino. Como eu cheguei nesse estágio foi há 9 anos atrás, a um pedido realmente de retomada ao futebol feminino dentro do Corinthians, já projetando aquela nossa obrigatoriedade. E aí, de lá para cá, foi desenhado esse projeto e colocado em prática a cada ano. Mas Cris Gambaré, primeiro de tudo, é uma amante do esporte. Cris, de praticante, amante, até essa profissionalização, como é que se deu esse giro da chave? Eu acho que eu soube usar, né, essa parte de gostar, amar o futebol, praticar o futebol e a ter a oportunidade de conseguir profissionalizar essa modalidade. Não foi fácil, porque eu lembro que quando eu jogava, e há muito tempo atrás, eu tinha muita restrição de torcedores, muita restrição, e eram jogos de várzea. E talvez isso me deu a oportunidade, o conhecimento de colocar em prática o que poderia ser mudado. Então, quando nós tivemos a oportunidade, eu tive essa oportunidade de receber um convite dentro do clube do nosso ex-presidente, eu consegui fazer com que as coisas acontecessem de uma forma diferente, que as mulheres fossem e o trabalho fosse mais valorizado. Até porque eu estou dentro de um clube que é um time de coração meu, a modalidade tinha que ser diferente, vista não só para quem estava dentro do clube, mas para quem iria assistir. Então, era um trabalho um pouco de formiguinha, para que fosse realmente essa ascensão e que todo mundo aceitasse culturalmente inicial, para depois a gente se tornar um produto. Mas acho que houve realmente essa sinergia, essa vontade que as coisas acontecessem da forma mais correta ou, nesse caso, profissional. E, claro, deve ser um trabalho muito árduo, que imagino que passe por muito estudo, muita preparação também para ocupar esse posto que você ocupa hoje. Eu acho que pela minha facilidade dentro do clube já estar sempre ligada aos dirigentes, então desde diretores, conselheiros, presidentes, eu tinha um entendimento interno. E aí o entendimento do futebol mesmo eu fui adaptando esses anos. Eu não tinha esse know-how, eu não tinha a prática dessa gestão, mas eu queria que acontecesse da forma melhor. E aí eu fui buscando, sim, as informações em locais importantes, desde federações, confederações, internamente, para que eu conseguisse traçar o melhor caminho para que realmente a gente trilhasse de uma forma crescente e não decrescente. E aí acho que deu certo. Tá dando. Cris, e você bem falou que você está hoje num clube que é o teu clube de coração, transitando ali na diretoria. Como é ser mulher num ambiente como esse? Porque, claro, você lida diretamente com o futebol feminino, mas você está no meio do futebol que ainda tem muitos problemas com uma figura feminina numa posição de tamanho destaque. Como é ser mulher nessa posição? Na realidade, o futebol independe, né? Se é o feminino ou masculino, é o mesmo regulamento. Então, é o mesmo conhecimento e você vai praticar de formas diferentes. Para mim, facilitou muito eu ter livre acesso dentro das diretorias, dentro do conselho, dentro do ambiente dos nossos presidentes, todos que passaram, que foram 5 presidentes, né? Eu estou agora com um 5º presidente. Então, houve uma facilidade e um entendimento para cada um, em cada momento. Eu fui absorvendo,
o que de fato era importante para o futebol feminino e colocando em prática no momento certo para que a gente conseguisse realmente traçar o melhor caminho e a permanência, né? Porque é o seguinte, você pode traçar um caminho, mas você pode não permanecer. E a permanência não só a minha, mas como de todo o departamento dentro do clube. Bom, nesses 8 anos, você tem permanecido e tem trazido bons resultados. O que faz do Corinthians esse multicampeão? Não é só Cristiane, né? Cris Gambaré, como me chamam, não é somente o Corinthians. Existe todo um elenco por trás de tudo isso. Então, eu tenho as atletas, eu tenho uma comissão muito dedicada, eu tenho meus staffs muito dedicados. Eles sabem que nós temos metas e objetivos a serem cumpridos, até para que realmente a gente consiga trazer esse avanço nacionalmente, que é onde nós precisamos estar sempre implantando coisas novas. E aí eles se dedicam muito. Então, eu acho que houve esse contexto de pessoas capacitadas, trabalhando num ambiente bom e crescendo a cada ano. Cris, e talvez uma das grandes diferenças, né, quando a gente fala do futebol feminino, de seleção feminina em comparação com a seleção masculina, é quando a gente olha a quantidade de atletas que estão, né, que foram convocadas para essa lista, que atuam aqui no futebol nacional, disputam o Campeonato Brasileiro. Das atletas, das 7, né, que estão no Brasil convocadas, 4 são do Corinthians. O que faz o Corinthians escalar essa pirâmide até chegar na seleção brasileira? Na realidade, acho que é uma conquista geral, é uma conquista desses anos todos que melhorasse um campeonato, que a gente tivesse realmente uma estrutura melhor e que as pessoas se dedicassem realmente a que acontecesse essa elevação e evolução nacional para que fosse... E o que está acontecendo, que a seleção fosse a mais benéfica, né? Entregar jogadoras que estão dentro do cenário brasileiro para a seleção e não buscar mais as que estavam fora. Então, foi uma conquista. Eu acho que depois de 2019, que nós tivemos uma Copa, e 2020 veio uma pandemia, e nós tivemos que ainda continuar trabalhando, melhorando, e é uma realidade. Mas para nós, quanto Corinthians, é uma projeção, é um planejamento e é um projeto. É importante que elas se sintam bem e estão fazendo parte da seleção. E não é à toa. A gente viu, né, o jogo do Brasil e muito contente. Todas elas participaram do primeiro jogo. Então, nós sabemos como tu faz diferença. E quanto uma diferença de um campeonato bem estruturado dentro do seu país tem esse benefício para a própria seleção. Vem cá, Cris, foram 4 nomes corintianos convocados. Podia ser mais? Faltou alguém? Poderia ser mais, mas a gente deixa essa responsabilidade para quem está lá comandando a seleção, mas existe possibilidade não só do Corinthians, mas de outros clubes também. Mas quanto ao Corinthians, nós tínhamos sim, um pouquinho, umas 2, 3 a mais aí. Isso daí já está nos bastidores e vai ficar por aqui. Muito bem. A gente está falando, claro, de jogadoras, mas dá para falar em técnico também. A gente vem acompanhando o trabalho da Pia Sundhage, mas temos também o Arthur Elias, que vem fazendo um bom trabalho à frente do Corinthians. Seria um bom nome para a seleção brasileira? Eu acho que seria o único nome para a seleção brasileira. É uma realidade. O Arthur Elias mudou o contexto de jogo, o contexto de fases do futebol nacional. E na América, né? Não vamos se falar só o nacional, não. Tanto é que nós fomos indicados pela própria FIFA um time de recordes, um time a ser batido. Então, assim, é um contexto lógico de quem é um líder, que é o Arthur Elias, junto com a comissão. Então, eles têm um trabalho, toda a temporada, um novo trabalho a ser colocado em prática. E isso faz uma diferença muito grande, além de ser... o ambiente muito saudável, que isso também faz a outra diferença, que são mulheres, a gente lida com mulheres. E onde você vê essa seleção feminina chegar nessa Copa do Mundo? Eu acredito muito nelas. Austrália. Eu acredito muito. Houve muita evolução desde o ambiente estrutural, o ambiente técnico, eles mudaram algumas coisas, mas estão em se embasando realmente no que conheceram aqui dentro do Brasil, né, nos campeonatos. E eu acredito em cada uma delas. Eu acho que elas estão muito conectadas. E essa conexão é o que vai deixar a gente muito mais alegre aí numa final. Tomara, né? A gente segue na torcida pelas nossas guerreiras lá na Austrália e Nova Zelândia.
Cris, falamos de jogadoras do Corinthians, falamos de técnico do Corinthians também e a diretora do Corinthians. Onde almeja chegar? Qual é o futuro da Cris Gamaré? Nossa, bom, vamos lá. Eu falo que eu tenho um propósito, agora já não é mais um planejamento, é um propósito. E esse propósito foi de chegar realmente onde nós chegamos, que é conquistar a América, e agora nós precisamos conquistar o mundo. Então, eu sempre falo nessas últimas entrevistas, e vou continuar falando até que saia realmente o Campeonato Mundial de Clubes, porque eu acho que é merecedor. O futebol feminino merece. Então, nós temos clubes na Europa, em outros grandes países, e temos também a América do Sul. Então, já é necessário ter, sim, um Mundial de Clubes feminino, e aí sim, eu dou uma sossegada em algumas outras, mas o Mundial de Clube tem que acontecer. Se nós vamos conquistar, é o objetivo, mas tem que ter para que a gente participe, que nós tenhamos essa condição de conhecimento. Se já tem de homens, né, por que não o feminino? Então, essa busca vai ser constante ainda. O futebol feminino tem caminhado passo a passo. Mas é claro que você falou do seu futuro com o Corinthians, queria saber também do seu futuro profissional. É necessariamente ligado ao Corinthians? Você almeja algum posto talvez em CBF? Já recebeu algum convite? Não, já houveram alguns convites, mas foi negado por conta do momento. Eu tinha um objetivo e na realidade ainda coloco como um propósito também, não só profissional, mas pessoal, em que eu faça realmente o melhor dentro de um time que é um time que abriu as portas, está deixando com que a gente trabalhe e que vá conseguir inserir um alicerce muito grande para nível nacional. E aí sim, depois nós temos outros e outros objetivos. Eu acho que tratar e falar de futebol no mundo é o próximo objetivo, é conectar o mundo realmente com o futebol de mulheres. Por enquanto, teu futuro é o Corinthians. Por enquanto, sim. E você tem feito esse trabalho, né, Cris, de planejamento. É claro que troféu na prateleira começa de um trabalho lá atrás, né, para que essa engrenagem gire. E falando em planejamento, vocês têm isso muito presente no dia a dia do clube, né? Vocês fizeram recentemente um treinamento multidisciplinar já projetando os próximos passos e, claro, projetando também as próximas conquistas. Exato. Na realidade, nós temos o primeiro encontro multidisciplinar, teórico e prático, dentro do nosso cenário, nosso ambiente de trabalho. Então, foi bem bacana porque houve a menção na área médica, fisiológica, psicóloga, nutrição, onde realmente se tem uma diferenciação dentro do nosso contexto para as atletas, para que exista, sim, uma conquista mental, uma conquista física, uma conquista de medalhas e de taças. Então, esse encontro foi o primeiro de muitos que virão. Então, tem esse planejamento, é um departamento que planeja ter seus próprios negócios para que realmente a gente consiga não só mostrar para o mundo, mas também ter um benefício de uma receita, uma nova receita, para que o departamento se mantenha conectado aí com a autossustentabilidade. Cris, é claro que você está num clube de ponta, né, com toda a estrutura que o Corinthians oferece para o futebol feminino, mas nem todos os clubes, infelizmente, dispõem desse privilégio de poder planejar. Para você hoje, qual é a grande deficiência do futebol feminino aqui no Brasil? Ai, olha, eu acho que a conexão nesse momento para o futebol feminino são as federações e as confederações interagirem com os departamentos ou com os clubes que queiram colocar essa modalidade em prática para fazer a coisa acontecer ou o processo acontecer seriamente. Não adianta só colocar porque tem uma obrigação. E aí essa conexão tem que vir de federações e confederações para o próprio presidente, e aí o presidente desses seus clubes colocar gestores, colocar coordenadores para que realmente façam acontecer da forma melhor e correta. Eu comento com todo mundo, eu falo para minhas atletas, hoje nós somos protagonistas e não somos mais vítimas. Então, um bom trabalho gera isso. E eu acho que os clubes que estão começando têm que pensar dessa forma. Não é vítima, porque estamos colocando, são protagonistas e conseguem gerar um fruto e um benefício para o próprio clube futuramente. Cris, e é claro que a gente espera, né, que muitas dessas atletas façam esse caminho até o topo da pirâmide, que é a seleção brasileira, como tem lá, né, as 4 corintianas muito bem representadas. Tamires,
Duda ou Luana? De quem vai sair o gol do título nessa Copa? Olha, eu vou te dizer que tá aparelhado aí, porque as três facilmente farão o gol, facilmente. Mas vamos lá, eu acho que na final, falando de final, então numa final, eu acredito que a mãe, a Tatá, faça um gol aí para que nos ajude assim a levantar a taça, a Tamires. Mas eu não descarto Luana e Duda de jeito nenhum. Elas estão indo e foram com uma única vontade de levantar a taça, de que a gente realmente, elas estão nos representando. Então, eu vou colocar aí Tatá primeiro, Luana e Duda na sequência, para que nos ajude a levantar a taça. Anotem, gol da Tamires, gol do título, diz aqui a Cris. Cris, e para a gente encerrar, queria que você deixasse o seu recado aqui sobre o futebol feminino no país, no mundo, como você tem visto essa Copa. A coisa vai mudar? Estamos caminhando, mas vamos chegar lá? Estamos. Eu fico muito feliz, na realidade, de muitos anos não estar participando, não estar no cenário do futebol. Tinham outros times nesse cenário, nós estamos e voltamos com uma revolução há 8 anos, nem completados, é o 8º ano esse ano, e vimos muita mudança. Vimos mudança dentro do campo, de jogada de atletas, de como elas se portam, da profissionalização delas em pouco tempo. Nós estamos falando de Corinthians voltando num cenário de 8 anos. Uma profissionalização de todas as atletas, a maioria dos times grandes já fazem e praticam essa possibilidade. Campeonatos extensos, nós começamos com 2 campeonatos, hoje o Corinthians foi em busca, são 4 campeonatos por ano, e ainda nós queremos o Mundial, né? Vamos cutucar a FIFA aí. Então, nós estamos, aos poucos, tendo essa evolução crescente dentro do nosso país. Nós precisamos conectar o país, conectar a América do Sul, os países ao lado aqui, sim, onde nós temos um grande campeonato, que é a Libertadores, e mostrar que nós podemos e temos que melhorar juntos, para que isso vingue e daqui uns anos, eu acredito que mais uns 3, 4 anos, vai ser motivo de riso e falar, olha onde nós chegamos e olha os produtos que nós já temos, e o mundo, né? Porque nós sabemos que o cenário mundial ainda está em evolução. Mas eu fico muito feliz no cenário brasileiro, onde nós estamos começando, e na América do Sul, onde estão conectando. E vamos lutar para isso. E quem sabe já com a primeira estrela no peito, Exato, né? Torcendo aqui pela nossa seleção. Exato. Vou agradecer a presença da Cris aqui conosco. O papo foi uma delícia, sempre muito bem-vinda aqui na CNN Brasil. O CNN Esportes especial sobre futebol feminino fica por aqui. Faça a sua inscrição no canal da CNN Esportes aqui no YouTube para você ficar sempre por dentro de tudo. Tchau, tchau e até a próxima.